primeiro tópico que a gente vai conversar é sobre absorver o cenário. Quando você entra no cenário como staff, seja como manager, um coach, a primeira coisa que você tem que fazer é entender como que funciona esse cenário. Uma maneira muito fácil de você entender é pelo feed do Facebook, no caso curtindo páginas de equipes que você sabe que são do Tier 3 e ver o que eles postam, ver como é que funciona. Você vai estar recebendo isso passivamente. Siga as pessoas no Twitter, os jogadores quando eles postam, para ter entendimento de como funciona o Tier 3. Outra maneira importante, seja você a pessoa responsável ou não por marcar screen, é você entrar nos grupos de screens. Inclusive eu vou estar deixando aqui embaixo o link para o principal grupo de screen do Tier 3 hoje. Então, através dos grupos de screen, o que você consegue vai ser o nome dos times que vão estar scrimando todos os dias ou que vão estar disputando, é muito fácil de você conseguir. Você vai saber o perfil da pessoa, você vai ter acesso a muitas informações de quem são essas equipes, então você pode ir reunindo. Se você tiver uma boa memória, você vai sempre lembrar, ó, aquele time é a pessoa X que marca screen, esse é mais ou menos o elo dos jogadores. Outra coisa muito importante é através desse grupo você identificar então quem representa essa equipe e participar também dos grupos de coach. Eu vou estar deixando aqui no link também um dos principais grupos de coach atualmente para discussão do Tier 3, do Tier 2, tem coaches do Tier 1 também. Outra coisa que é vital para quem está começando como manager ou para quem está começando também como coach é você conversar com outras pessoas que têm a mesma função que você e que estão em equipes diferentes, tiveram experiências diferentes. Quando você entra como manager em uma equipe, você pode se sentir talvez sozinho, pois você não tem uma pessoa que faça a mesma coisa que você e você não vai ter talvez um exemplo. Então, isso limita muito o seu nível de aprendizado. Então, conversando com outros managers, você pode ter essa troca de experiência. E também, de repente, conversando com os jogadores e pedindo esse feedback, você pode ter esse tipo de feedback sobre o seu trabalho. Mas principalmente conversar com outras pessoas que exercem a mesma função que você em outras organizações. Outro passo importante, além de você absorver o cenário, é você entender como esse cenário funciona. Quais são as organizações mais presentes? Quem que está investindo mais? Quem está investindo menos? Qual é o perfil de cada uma das equipes? Então, por exemplo, tem a equipe da INTZ que está agora com a INTZ Blue. Então são organizações já mais concretas e elas estão presentes. Mas no Tier 3 mesmo também tem organizações que têm presença, que têm uma estrutura legal e você vai identificar, no caso nos campeonatos que vão estar ocorrendo no período que você estiver assistindo esse vídeo, e você vai ter que avaliar quem são as organizações exemplo, digamos assim, do Tier 3. Tem também um fator muito importante, que é quais são os times mais fortes do Tier 3. É diferente da organização. Uma organização, geralmente ela leva um nome, leva uma página grande, ela leva uma estrutura legal, mas não necessariamente ela vai estar com um time realmente forte ou com uma staff boa para controlar esses jogadores. Tem muitas vezes times que são feitos mais entre amigos e acabam se revelando, ou times feitos em cima da hora, times feitos sem muita estrutura, que jogam de casa mesmo. E essa questão de saber quais são os times mais fortes ou não, você vai ver principalmente, primeiro, em campeonatos, quais são os times que estão sempre no topo, e segundo, se o time estiver scrimando, os resultados de screen do seu time. O terceiro fator que eu trago aqui sobre entender o cenário é como funcionam as qualificatórias. O formato a cada semestre está mudando um pouquinho, atualmente são 3 qualifies. Quando serão também as qualificatórias? Vai ter essa terceira qualificatória aqui, no caso amanhã, mas provavelmente você vai estar assistindo esse vídeo já pensando na próxima. Mas o Tier 3 não é só o Qualify, é o ponto principal, mas o Tier 3 atualmente está com bastante investimento e tem outros campeonatos presenciais com premiação em dinheiro que valem a pena o seu time jogar se o seu time é competitivo. Então você vai ter que procurar quais são os campeonatos que vão estar sendo lançados. Você pode de repente descobrir que vai ter um campeonato através do Facebook, absorvendo essa informação, ou então pesquisando na Battlefy, digitando coisas no Google. Tem muitas maneiras de você descobrir quais são os próximos campeonatos. Geralmente os organizadores estão se esforçando o máximo para divulgar e
os próprios grupos que eu vou estar deixando embaixo, geralmente tem também divulgação de campeonatos. E um dos fatores muito importantes, principalmente como manager, é você ter noção de, nesse nosso cenário do Tier 3, que ele é volátil, está se estruturando, mas ele ainda é muito volátil, por que os times acabam? Você precisa entender, conversando com os outros managers, quais são os principais fatores. Se é a estrutura, se é uma questão de motivação, se é uma questão financeira, se é algo sazonal. Por exemplo, nas épocas de Qualify geralmente tem melhores times e times mais bem estruturados, uma quantidade maior. Vai discutindo, conversando com as pessoas, pode discutir também nos comentários, porque os times acabam. É importante você entender isso, principalmente para o seu time não acabar antes da hora, né?